A rodovia 381 era conhecida por sua solidão sufocante. À noite, as árvores altas e escuras pareciam se fechar sobre a estrada como dedos ossudos, bloqueando a luz tênue da lua. André ajustou o retrovisor pela terceira vez em 5 minutos, mas tudo que via eram os próprios olhos cansados refletidos no vidro. Ele suspirou, tamborilando os dedos no volante. Mais 10 quilômetros e eu estou fora dessa maldita rodovia, murmurou para si mesmo, tentando dissipar o desconforto crescente. O rádio chiava baixinho, captando apenas estática. Ele girou o botão até encontrar uma música suave, mas logo desistiu. O som parecia distante demais, como se viesse de outro lugar, de outra época. Fora da janela, a neblina rastejava pelo asfalto, envolvendo o carro em um véu branco e fantasmagórico. André sabia das histórias locais. Sussurros sobre uma mulher vestida de branco que vagava pela estrada à meia-noite, procurando algo ou alguém. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo por pensar nisso. Era só superstição barata, certo? Mas então, ao longe, ele viu algo. Uma forma branca, parada à beira da estrada. Seu coração falhou uma batida. Ele piscou, tentando focar melhor na figura à beira da estrada. Era difícil distinguir detalhes na escuridão, mas algo no formato, alto e esguio, envolto em branco, o fez hesitar. Ele diminuiu a velocidade do carro, os pneus chiando levemente contra o asfalto molhado pela umidade noturna. "Quem está aí?" Ele chamou, embora sua voz fosse quase abafada pelo som monótono do motor. A figura não se moveu. Parecia uma estátua, imóvel sob a luz fraca dos faróis. André franziu a testa, inclinando-se para frente como se isso pudesse ajudá-lo a enxergar melhor. Mas então, tão rápido quanto havia aparecido, a forma desapareceu, engolida pela escuridão e pela densa cortina de neblina que avançava rapidamente. Ele paralisou por um momento, a mão pairando sobre o freio. Seu coração batia forte no peito, ecoando nos ouvidos. "Isso é ridículo", ele murmurou, forçando-se a relaxar. "Só um animal, ou um pedaço de pano preso em um galho." Mas algo dentro dele não estava convencido. Ele continuou dirigindo, tentando afastar o desconforto crescente. A rodovia parecia ainda mais deserta agora, como se o mundo tivesse sido sugado para longe, deixando apenas ele e o vazio infinito. Os faróis iluminavam apenas trechos curtos de asfalto antes de serem engolidos pela escuridão novamente. O rádio voltou a chiar, interrompendo seus pensamentos. Ele esticou o braço para desligá-lo, mas então ouviu algo diferente. Uma risada distante, quase inaudível, entremeada pela estática. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele balançou a cabeça, tentando racionalizar. "Estou cansado demais para isso", resmungou, aumentando o volume do som para abafar qualquer outro ruído estranho. Mas mesmo assim, seus olhos continuavam sendo atraídos para o retrovisor. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo, ou alguém, estava observando pelas sombras. Minutos se passaram, e a sensação de ser observado não desapareceu. Pelo contrário, parecia intensificar-se a cada quilômetro percorrido. André tentava se concentrar na estrada, mas seus olhos continuavam sendo atraídos para o retrovisor. A neblina estava mais densa agora, reduzindo sua visibilidade a quase nada. De repente, ele a viu novamente, a figura branca, desta vez diretamente no meio da pista. Seu coração disparou enquanto ele pisava no freio com força. Os pneus derraparam no asfalto molhado, emitindo um som agudo que ecoou pela floresta silenciosa. O carro parou bruscamente, mas não antes de atingir algo ou alguém. André ficou paralisado por um momento, seu peito subindo e descendo rapidamente enquanto tentava processar o que havia acontecido. Ele saiu do carro trêmulo, o vento frio cortando sua pele como facas invisíveis. A luz dos faróis iluminava a estrada à frente, mas não havia sinal da figura branca. Em vez disso, ele viu apenas uma poça escura no asfalto e marcas de arrasto que desapareciam na beira da estrada. "Meu Deus!" ele sussurrou, aproximando-se hesitante. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava o para-brisa. Havia sangue ali, ainda fresco, escorrendo em pequenas gotas sobre o capô. Mas onde estava o corpo? Ele olhou ao redor, chamando desesperadamente. "Alguém me ajude, por favor." Nenhuma resposta. Apenas o som do vento atravessando as árvores e o ocasional grasnar, distante de um corvo noturno.
André sentiu um aperto no peito. Ele pegou o celular, mas não havia sinal. Nenhum ponto de referência à vista, apenas a vastidão opressiva da floresta e a rodovia interminável. Voltando ao carro, ele percebeu que algo estava errado. O rádio, que ele havia desligado completamente, estava ligado novamente. Uma música suave, quase etérea, tocava baixinho. Ele franziu a testa, estendendo a mão para desligá-lo, mas então ouviu uma voz sussurrada entre as notas musicais. Você me viu. André congelou, os pelos de sua nuca se arrepiando. Ele girou o botão do rádio com força, mas o som não parou. A voz repetiu, mais alta desta vez. Você me viu. Ele bateu no painel, tentando fazer o som cessar, mas era inútil. Quando finalmente conseguiu desligar o rádio, o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Ele olhou pelo retrovisor novamente, esperando ver algo, qualquer coisa, mas tudo o que encontrou foi seu próprio reflexo, pálido e assustado. André voltou a dirigir, mas algo havia mudado. A rodovia parecia diferente, mais estreita, mais escura, como se as árvores tivessem se aproximado ainda mais da estrada. Ele tentava manter os olhos fixos no asfalto, mas pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção de maneira perturbadora. Primeiro foi o rádio. Ele jurava tê-lo desligado completamente, mas agora ele sintonizava sozinho em frequências estranhas. Vozes distorcidas ecoavam pelo carro, falando em línguas desconhecidas ou murmurando frases sem sentido. André batia no botão do rádio repetidamente, mas ele continuava mudando de estação por conta própria. Isso não é possível, ele murmurou, esfregando os olhos como se quisesse acordar de um pesadelo. Então vieram os reflexos. No retrovisor, ele viu algo que fez seu sangue gelar, uma figura branca sentada no banco traseiro. Ele virou-se bruscamente, mas o banco estava vazio. Quando olhou novamente para o retrovisor, a figura havia desaparecido. Eu estou pirando, ele disse, a voz trêmula. As placas de trânsito começaram a mudar misteriosamente. Uma delas indicava a saída 381, proibido retornar, mas ele tinha certeza de que aquela placa não existia antes. Outra exibia apenas símbolos incompreensíveis, como se escritos em uma língua antiga. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que via, mas as letras pareciam se mover, dançando na superfície metálica. O pior veio quando ele percebeu que o velocímetro estava travado em 80 km por hora, independentemente de quão forte ele pressionasse o acelerador. O carro parecia estar sendo controlado por algo além dele. Ele tentou encostar, mas o volante resistia, mantendo-o firme na pista. Flashbacks fragmentados começaram a invadir sua mente. Ele se viu criança, correndo por uma floresta densa, segurando algo nas mãos. Uma boneca, não conseguia lembrar. As imagens eram breves e confusas, mas carregavam uma sensação opressiva de culpa. Para com isso, ele gritou, batendo no painel. Você só está cansado. Mas a sensação de ser observado era insuportável. Ele olhou novamente pelo retrovisor e, por uma fração de segundo, viu a mulher de branco. Desta vez, ela estava mais próxima, seus olhos escuros perfurando sua alma através do vidro. Ele pisou no freio instintivamente, mas o carro não parou. Era como se estivesse preso em um loop infinito, incapaz de escapar. André finalmente conseguiu parar o carro, mas não na beira da estrada. Ele estava no meio de uma clareira escura, cercado por árvores que pareciam se inclinar sobre ele como espectadores curiosos. O motor morreu abruptamente, deixando apenas o som do vento cortante e os sussurros distantes vindos da floresta. Ele saiu do carro, tentando recuperar o controle da situação. Mas a floresta parecia viva, quase respirando ao seu redor. Cada passo que dava ecoava como um trovão, embora o chão fosse coberto por folhas secas e musgo macio. Ele ouviu algo, passos leves, quase imperceptíveis, acompanhando seus movimentos. Quem está aí? Ele gritou, sua voz tremendo. Nenhuma resposta, apenas o farfalhar das folhas e o ocasional estalo de um galho se partindo à distância. Ele voltou ao carro rapidamente, mas algo estava diferente. No banco do passageiro, havia uma fotografia antiga que ele não reconheceu imediatamente. Era dele quando criança, segurando uma boneca branca, com uma expressão de culpa estampada no rosto. Isso não é meu, ele murmurou, jogando a foto no chão. Mas então,
Ao olhar para o painel, ele viu algo ainda mais perturbador. Um brinquedo de infância, uma pequena bola de gude azul, estava enfiada entre o freio de mão e o console. Ele sabia exatamente de onde aquilo vinha. Era da casa de sua avó. Um objeto que ele jurava ter perdido anos atrás. Os sons da floresta ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Ele podia ouvir risadas infantis misturadas aos sussurros, como se fantasmas invisíveis estivessem brincando ao seu redor. André sentiu um aperto no peito, como se o ar estivesse sendo sugado do ambiente. Eu preciso sair daqui, ele disse, entrando novamente no carro. Mas antes que pudesse ligar o motor, o rádio voltou a funcionar sozinho. Desta vez, não havia vozes distorcidas ou músicas etéreas. Apenas uma frase repetida em um tom calmo, mas ameaçador. Você não pode fugir. André ignorou o rádio e girou a chave na ignição, mas o motor não pegou. Ele tentou novamente, pressionando o acelerador com força, mas tudo que ouviu foi um clique seco e frustrante. O carro estava morto. Não, 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 ele murmurou, batendo no volante com as mãos trêmulas. Ele saiu novamente, olhando ao redor. A clareira parecia diferente agora, como se as árvores tivessem se movido mais para perto, bloqueando qualquer vislumbre de luz lunar. Ele caminhou até a estrada, esperando encontrar algum sinal de civilização, mas o que viu o fez paralisar. A rodovia 381 estava exatamente como antes. O mesmo trecho de asfalto, as mesmas placas, os mesmos faróis distantes que nunca pareciam se aproximar. Era como se ele estivesse preso em um ciclo infinito, condenado a percorrer a mesma parte da rodovia repetidamente. Isso não faz sentido, ele disse, esfregando os olhos com força. Ele voltou ao carro e tentou ligá-lo novamente. Desta vez, o motor rugiu a vida, mas quando ele começou a dirigir, percebeu algo ainda mais perturbador. Os quilômetros não avançavam. O marcador digital do painel mostrava sempre o mesmo número, 38.1. O rádio chiou novamente e uma voz feminina ecoou pelo carro. Você já esteve aqui antes. André sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou pelo retrovisor e viu a mulher de branco sentada no banco traseiro, seus olhos escuros fixos nele. Ele gritou, freando bruscamente, mas quando virou-se para trás, o banco estava vazio. Eu estou enlouquecendo, ele murmurou, agarrando o volante com força. Ele continuou dirigindo, tentando escapar, mas cada curva levava de volta ao mesmo ponto. A floresta parecia se mover ao seu redor, reorganizando-se para mantê-lo preso. Ele viu placas que ele jurava ter passado há horas, cada uma delas exibindo mensagens cada vez mais ameaçadoras. Saída fechada, volte agora. Você não pode sair. Finalmente, ele parou o carro novamente, tremendo incontrolavelmente. Ele sabia que não era apenas a rodovia que estava aprisionando. Era algo dentro dele. Fragmentos de memórias começaram a surgir em sua mente, pedaços de um passado que ele havia tentado enterrar profundamente. Ele viu flashes de um acidente, de gritos, de sangue no asfalto. Não, ele sussurrou, segurando a cabeça com as mãos. Não quero lembrar, mas a floresta sussurrava mais alto agora, como se exigisse que ele enfrentasse a verdade. André não aguentava mais. Ele saiu do carro, decidido a enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. A neblina estava tão densa agora que ele mal conseguia ver seus próprios pés. Cada passo ecoava como um trovão no silêncio opressivo da floresta. Apareça, ele gritou, sua voz tremendo de raiva e medo. Quem é você? O que você quer de mim? A resposta veio em forma de uma risada suave, quase inaudível, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele girou sobre os calcanhares, tentando localizar a fonte, mas tudo que viu foi a mulher de branco emergindo lentamente da névoa. Desta vez, ela não desapareceu. Ela estava parada no meio da estrada, a poucos metros dele, seu vestido branco flutuando levemente, embora não houvesse vento. Seu rosto permanecia coberto por cabelos longos e escuros, mas ele podia sentir seus olhos fixos nele, perfurando sua alma. Ele tentou recuar, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se raízes invisíveis o mantivessem imóvel. O que você quer? Ele perguntou novamente, sua voz falhando. A mulher inclinou a cabeça levemente, como se estivesse avaliando. Então, ela falou, sua voz um sussurro etéreo que ecoou dentro de sua mente. Você me viu. Você me atingiu.
Agora precisa pagar. André sentiu o peso das palavras como um golpe físico. Ele cambaleou para trás, negando com a cabeça. Eu não sei do que você está falando. Isso é algum tipo de brincadeira doentia. Mas a mulher não se moveu. Ela levantou uma mão pálida e apontou para o carro. André olhou na direção indicada e viu algo que fez seu coração parar. Uma mancha de sangue fresco no para-brisa, maior do que antes, ainda escorrendo lentamente pelo vidro. Não, isso não pode ser real. Ele murmurou, esfregando os olhos freneticamente. Quando ele voltou a olhar para a mulher, ela estava mais próxima, a poucos centímetros dele. Seus cabelos começaram a se mover, revelando lentamente seu rosto. Ele tentou desviar o olhar, mas era tarde demais. Ele viu seus olhos, escuros, vazios, cheios de dor e acusação. Você sabe o que fez? Ela sussurrou novamente, sua voz ecoando como um coro distorcido. André caiu de joelhos, ofegante, enquanto memórias enterradas começavam a emergir com força total. Ele viu flashes de outra noite, anos atrás, quando ele dirigia bêbado e atropelou alguém. Uma jovem. Ele fugiu sem prestar socorro, convencendo-se de que ninguém tinha visto. Mas agora, ela estava ali, diante dele, exigindo justiça. As memórias vieram como uma avalanche, arrastando André para o fundo de um poço de culpa e arrependimento. Ele estava de volta àquela noite fatídica, anos atrás. A estrada molhada, a música alta no rádio, o álcool em seu sangue. Ele lembrava-se claramente da batida, o som horrível do impacto, o corpo sendo lançado pelo ar como uma boneca de pano. Ele havia parado por um momento, tremendo, olhando para o retrovisor, mas não saiu do carro. Em vez disso, ele acelerou, fugindo como um covarde, deixando-a ali, sozinha, morrendo na escuridão. André chorava agora, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto encarava a mulher de branco. Ela não se movia, apenas o observava com aqueles olhos vazios, cheios de dor silenciosa. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Eu não queria. Ele gaguejou, as palavras presas na garganta. Eu estava bêbado, eu não sabia o que estava fazendo. A mulher inclinou a cabeça novamente, como se avaliasse suas palavras. Então, ela estendeu a mão lentamente, tocando seu rosto. O toque era gelado, como o beijo da morte, mas também carregava algo mais. Compaixão? Perdão? Você precisa enfrentar o que fez, ela sussurrou, sua voz suave, quase triste. Só então poderá seguir em frente. André sentiu o peso de suas ações finalmente caindo sobre seus ombros. Ele não podia mais fugir, não podia mais negar. Ele tinha que aceitar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando ele a sentiu, a mulher começou a desaparecer, dissolvendo-se na neblina como fumaça. Mas antes de sumir completamente, ela disse uma última coisa. Escolha sabiamente. André ficou sozinho na estrada, cercado pela escuridão e pelo silêncio opressivo. Ele sabia que ainda havia uma escolha a ser feita e que as consequências seriam irreversíveis. André voltou ao carro, suas mãos tremendo enquanto girava a chave na ignição. O motor rugiu a vida, mas ele sabia que dirigir não o levaria a lugar algum. A rodovia continuava presa no mesmo loop infinito, como se esperasse sua decisão final. Ele olhou para o retrovisor novamente, meio esperando ver a mulher de branco observando do banco traseiro. Mas ela não estava lá. Em vez disso, ele viu seu próprio reflexo, pálido, abatido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele sabia que tinha duas opções: aceitar sua culpa e enfrentar as consequências, ou continuar negando-a e arriscar ser consumido pela escuridão. Eu não posso fugir, ele murmurou, segurando o volante com força. Não mais. Ele respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Lembrou-se das palavras da mulher. Escolha sabiamente. Ele sabia o que precisava fazer. Pegou o celular, ainda sem sinal, e gravou uma mensagem de voz, sua voz trêmula mas determinada. Meu nome é André, e eu preciso confessar algo. Ele começou, hesitante. Há anos, eu atropelei alguém nesta rodovia. Eu fugi porque estava bêbado com medo, mas nunca me perdoei por isso. Se você estiver ouvindo isso, saiba que eu assumo toda a responsabilidade pelo que fiz. Eu só queria pedir perdão. Ele parou de falar, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto.
Guardou o celular no bolso e saiu do carro, caminhando até o meio da estrada. A neblina parecia mais densa agora, envolvendo como um manto pesado. Ele fechou os olhos, esperando o inevitável. Mas então, algo mudou. O vento parou. O silêncio foi absoluto. Ele abriu os olhos e viu que a rodovia havia desaparecido. Ele estava em um campo aberto, banhado pela luz suave da lua. Sentiu uma paz que não experimentava há anos. Talvez ele tivesse sido perdoado, ou talvez fosse tarde demais. André acordou sobressaltado, o som de sua própria respiração ecoando em seus ouvidos. Ele estava de volta ao carro, ainda parado na rodovia 381. O rádio estava desligado, o motor silencioso. A neblina havia se dissipado e a floresta parecia tranquila, quase inofensiva. Confuso, ele olhou ao redor. Tudo parecia normal, até que ele viu o retrovisor. No banco traseiro, sentada calmamente, estava a mulher de branco. Seu rosto permanecia coberto por seus cabelos escuros, mas ela o observava com uma expressão indecifrável. André tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele virou-se rapidamente para trás, mas o banco estava vazio. Voltou a olhar para o retrovisor, e lá estava ela novamente, imóvel, como se estivesse esperando algo. Ele agarrou o volante com força, tentando entender o que estava acontecendo. Havia escapado, ou ainda estava preso no loop da rodovia. O rádio ligou-se sozinho, emitindo um som baixo e distorcido. Uma única frase ecoou pelo carro, dita em uma voz calma, mas carregada de significado. Você escolheu, mas o preço foi pago. A tela do painel piscou, exibindo o número 38.1 repetidamente. André sentiu o coração acelerar enquanto a escuridão começava a engolir a estrada novamente. Ele olhou mais uma vez para o retrovisor, mas desta vez não havia ninguém lá. Apenas o som de sua respiração ofegante preenchia o silêncio. Depois desse dia, nunca mais André viu a mulher de branco na BR-381.